Olá, boa noite a todos. Live A Bola Não Para, hoje domingo, Dia das Mães, feliz Dia das Mães a todos que acompanham aqui a live do A Bola Não Para. Hoje o nosso convidado é Lucas Andrino, da Gold Sports. Um abraço, Tuco. Tudo bem? Espero que você tenha tido um bom Dia das Mães, né? Hoje um pouco diferente, mas faz parte, né, gente? Vamos tentar ver se dá tudo certo pra gente poder ficar tranquilo e a quarentena passar rapidamente. A gente tem mais tranquilidade nesse momento, né? Vamos esperar aqui a entrada do Lucas Andrino. Hoje é nosso convidado hoje na live. A bola não para. Exatamente para a gente falar um pouquinho sobre esse mercado do futebol pós aí, pandemia, depois de tudo passar, ou nesse momento como estão as coisas, né? Um abraço MC Fanfarrão, um grande abraço a você. Obrigado aí por estar sempre prestigiando. O Lucas acabou de entrar. Maurício Rossi, grande abraço, hein, Maurício? Deixa eu só conversar com o Lucas Andrino aqui. Daqui a pouco depois eu converso com o MC Fanfarrão. Um grande abraço, MC. Deixa eu conversar com o Lucas, que é o nosso convidado hoje no programa. A bola não para. A nossa live hoje, 7 da noite. Amanhã tem mais uma live com o Dado Cavalcante, técnico. Olá, Lucas. Oi, Fred. Tudo bem? Tudo jóia, meu amigo? Legal, prazer falar com você. Boa noite. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, viu? Satisfação. Legal, prazer é meu. Vamos falar um pouquinho, a gente tem conversado com vários personagens ligados aí ao futebol, ao esporte, falando muito do que está acontecendo, né? Eu acho que está movimentando e está mexendo com todos nós. Nós, Sim. Jornalistas, né? O nosso trabalho também está prejudicado, é normal. A prioridade é a saúde, que todos possam se cuidar e isso possa passar de uma maneira mais rápida possível, com menos mortes. Infelizmente, os números vão aumentando, está todo mundo assustado, com medo, mas isso mexe em tudo, né? Mexe do lado do clube, lado do torcedor, lado do jogador e o lado do empresário, do agente ou da agência de jogadores. O Lucas Andrino, que é da Gold Sports, a Gold Sports que cuida de atletas e também da gestão do São Bernardo Futebol Clube. A gente conversou com o Marcelo Veiga, nós fizemos uma live com o técnico do São Bernardo que é o líder da Série A2, um campeonato que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Lucas, primeiro a gente vai no aspecto geral de negócios, né? Você que está vivenciando isso. Mas antes mesmo de a gente falar do aspecto geral, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Você já teve uma experiência no futebol no Guarani, né? Mas eu queria que você falasse como começou esse lado do futebol, de que área que você era antes para ir para o futebol, só o pessoal que está acompanhando entender também. Boa noite para você mais uma vez. Legal, Fred. Obrigado, viu? Boa noite. Fred, na verdade, a minha história começou tentando jogar, né? Aí o jogador frustrado, né? O jogador frustrado ele tenta procurar um caminho novo dentro do futebol, né? Então, minha história começou tentando jogar e depois eu, obviamente, quando não deu certo, eu fiz direito em seguida. Você tentou jogar campo, Lucas? Vamos tentar só para campo. E jogou em algum time ou não jogou? Você não, passei na base, inclusive na base do Guarani. Do Guarani. Legal. Então eu dei uma girada, né? E não deu certo, e aí eu fui fazer direito. E depois, logo em seguida, eu fiz uma especialização em direito esportivo, né? Eu fiquei fora, voltei e fiz Universidade do Futebol também em gestão esportiva, né? Legal. E eu comecei a ter alguns convites, né? Na verdade, eu já tinha um network grande dentro do futebol. Eu tinha tido uma passagem de bastante aprendizado com o Rodrigo Pastana, que hoje é o executivo do Curitiba, na época de Barueri e Grêmio Prudente, né? Legal. E aí, primeiro eu tive um convite no norte do país, a convite de um prefeito. Voltei, fiz o projeto, voltei. Quando eu voltei, eu já voltei contratado pela Magnum para fazer a gestão do futebol do Guarani, né? Era meu primeiro grande desafio, né? Um time de muita camisa, né? De muita história e um time que sofria muito com a parte econômica, né? O clube estava extremamente fragilizado e prejudicado, né? Brinco de ouro penhorado, né? Brinco de ouro penhorado, né? O Roberto, que é meu sócio, que é o dono da Magnum, arrematando o brinco de ouro, né? É um case, talvez um dos maiores cases dessa experiência a nível Brasil, de um clube que foi arrematado o estádio e que, junto com isso, a empresa passou a fazer a gestão do futebol. Então, foi um grande desafio, sabe? Foi um grande desafio. Foram alguns anos, né? E graças a Deus que a gente conseguiu trazer o Guarani de volta para o cenário, né? Porque quando nós chegamos, o Guarani estava na Série C do Campeonato Brasileiro, caindo para a Série D.
e na A2 do Campeonato Paulista. E hoje o Guarani é A1 do Campeonato Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então o Guarani, graças a Deus, conseguiu ressurgir. Depois eu tive uma passagem e um acesso no Primavera de Indaiatuba, né? Mas isso sempre já com o Roberto, né? Já sempre Sim. com a empresa, né? Com a Magnum. Isso, com a Magnum, né? Hoje eu sou o CEO de todos os investimentos da Magnum no futebol, né? Então, eu faço uma gestão bem macro, assim, de todos o nível de investimento da empresa, né? Eu cheguei como funcionário e me tornei sócio do Roberto em 2017. Em 2017 para 2018, eu me tornei sócio desse braço dentro do Grupo Magnum. Braço né? esportivo da Magnum, Braço você é um dos esportivo. sócios. Isso mesmo, braço esportivo. Legal. Né? Eu tive a honra de ter esse convite dele para me tornar o sócio dele e o sócio gestor, na verdade. Né? O sócio gestor, porque o Roberto é um cara bem atarefado, apesar dele participar bastante do futebol em si. Né? Ele participa bastante hoje no dia a dia. Legal. Então, essa é um pouquinho da minha história no futebol, né? Essa história que eu acho que até agora, graças a Deus, foi de muito sucesso. Que bom. E agora na gestão do São Bernardo, mas antes de falar um pouquinho da gestão do São Bernardo, exatamente sobre essa minha primeira pergunta que eu ia fazer. O mundo do futebol tem muita gente dizendo, primeiro que falam assim, nós seremos outros quando passar tudo isso. Eu acho que não, acho que quem é bom vai continuar bom, quem é ruim vai continuar sendo ruim. Mas a questão de negócios, o modo de vida, a maneira de se lidar com as coisas, e a gente vai ler as notícias aí, as mensagens aí, já a gente vai ler, mas só para a gente já engatar a conversa. É claro que, assim, muita coisa a gente vai ter que mudar a maneira de ser em relação à higiene, cuidado, ao dia a dia. Sim. O uso de máscara, por exemplo, vai ser uma coisa que a gente vai ter que usar há um tempinho, pelo jeito, a gente conversando com outros profissionais da saúde, isso deve realmente acontecer. Mas, assim, os negócios no futebol, isso vai mudar, Lucas? Assim, a gente já está vendo redução de salários, a gente vê que a saúde financeira dos clubes, para aqueles que se apresentavam, que pareciam saudáveis, não estavam saudáveis. A partir do momento que teve uma crise, você percebeu que todo mundo está com problema. Nem um campeão, super campeão, um Flamengo, ou um Palmeiras, ou um Grêmio, nem aquele time menor, ninguém escapou de ter um problema financeiro. Alguma coisa aconteceu. Sentiram o baque em algum momento. Como que você está vendo e como que você vê o que deve acontecer para o futuro? Ou ainda não dá para a gente pensar sobre isso? Ou realmente não? A gente vai ter mudanças em relação a valores, a negócios, vão se pensar muito bem na hora de gastar, os valores de contratos com jogadores podem até dar uma reduzida no futebol brasileiro e no futebol mundial, por exemplo. Sim. Eu acho, Fred, que esse coronavírus vai ser um grande marco em qualquer negócio, futebol, indústria, qualquer coisa. Eu acho que o coronavírus realmente ele parou o mundo, né? Ele parou a economia do mundo e isso vai ser claro que nós vamos ter um reflexo extremamente agressivo no futebol, né? Sobre quanto a isso. Eu particularmente tenho conversado todos os dias. Eu converso bastante com o Reinaldo, presidente da Federação, né, Federação Paulista, converso com outros presidentes de clube, com outros agentes também, e a preocupação ela é geral, né? Porque a receita... O futebol é extremamente caro, né? É extremamente caro, salários exorbitantes, né? E se você não se adequar aos salários, você não consegue trazer grandes jogadores, não consegue contratar grandes jogadores, não consegue trazer grandes jogadores para a tua agência. Né? Essa é a grande verdade. Tudo envolve valores e envolve dinheiro. Eu acho que depois disso nós vamos ter uma queda brusca na questão de valores, né? Até mesmo porque vai ficar um déficit financeiro aí desse período, que ele vai ter que ser saneado mais hora ou menos hora, né? E ele vai gerar um buraco dentro os clubes já vêm com muita dificuldade, né? Você vê que Flamengo e Palmeiras conseguiram se equilibrar porque tiveram grandes gestores e grandes investidores dentro do clube. A grande verdade é essa, né? A Leila aportou um valor extremamente expressivo dentro do Palmeiras, né? E antes o Paulo Nobre também, né? E antes o Paulo Nobre também já tinha colocado grana. Então, assim, talvez tenha vindo isso para ajudar, porque realmente acho que a gente tem que ter uma baixa dos valores. Os valores estão um pouco fora da realidade do futebol brasileiro, essa é a grande verdade.
né? Então, assim, talvez seja para bem, né? Tomara, eu estou torcendo muito para que seja para bem e para que consiga ser feito um arranjo e um ajuste entre clube, jogador, agentes, para que isso seja saudável e esse trabalho consiga continuar, né? Mas eu acredito muito na redução dos valores e que o futebol ainda vai demorar um tempo para conseguir voltar, ainda principalmente no Brasil. Legal, vamos ver algumas mensagens, a gente já retoma nesse assunto ainda com o Lucas, ó. O pessoal entrando aqui, vamos ver que foi subindo muitas mensagens aqui. O Gui Jeres estão aqui, ele já mandou outras coisas aqui escritos. Gui Chirico, oi, mandando um oi. Entrou a Daina aqui da Tudo, o pessoal da Tudo Comunicação também, muito obrigado por permitir essa live. Alequinho Ortiz, manda um abraço, vocês são profissionais de exemplo. Caê Cunha, Acesso Juntos 2016, parabéns, acordamos o gigante. É do Primavera esse? Alguém ligado ao Primavera? Deve ser do Não? São Bernardo. Deve ser do São Bernardo mesmo? Não, é São Bernardo. Então tá, vamos lá. Quem mais aqui? Olimar Tessa entrou também. Muita gente está entrando aqui, mandando mensagem. Carlos Alexandre Paula Leite. O clube vai ter que trabalhar com novos talentos. Eu acho que assim, cada vez mais, né? E ainda o Júlio Farias também, boa noite, meu diretor Lucas. Cada vez mais, né, Lucas, a gente vai perceber também como que os clubes vão trabalhar com a sua gestão, não só financeira, mas gestão do departamento de futebol. Porque a partir do momento que você tem um problema financeiro, a grana não está entrando, né? A grana vai entrar, normalmente, que quando for entrar, voltando os campeonatos, se voltarem realmente, para pagar, arrumar a casa, né? Pagar o que está atrasado, o que não está, o que vem pela frente, para arrumar a casa, com certeza o dinheiro que chegar. E aí vai ter que trabalhar com o que tem, né? Se tem uma boa base, pode se aproveitar. Pode até ter que acelerar o processo em alguns momentos, né? Ter que colocar a garotada antes do momento, né? Queria que você falasse sobre isso, Lucas. Isso eu acredito muito que vai acontecer. Eu acho que, como eu disse anteriormente, eu acho que os números não vão ser mais os mesmos, né? O potencial de contratação dos clubes não vai ser mais o mesmo e a base é o principal patrimônio do clube, né? Sim. O que o clube tem de maior patrimônio é a sua formação de jogadores, né? É claro que alguns agora, devido a esse degrau que vai acontecer nesse período, vai ter que acelerar alguns processos de transição, mas eu acho que o uso da base vai ser maximizado agora na volta do campeonato. Tomara que isso seja entendido como um conceito novo de trabalho e que não seja só momentâneo, né? Se for só momentâneo, eu não consigo enxergar muita benéfica nisso, né? Mas se for um conceito e estabelecer isso como um novo conceito, eu sou totalmente a favor, porque eu, particularmente, como gestor, eu acredito na formação de jogador no Brasil. Não existe nenhum lugar no mundo que tenha jogadores novos com a qualidade que nós temos. Aqui ele já nasce sabendo jogar futebol, né? E nos outros países, geralmente, eles têm que ensinar o jogador a jogar futebol. Então, eu acredito muito na formação no Brasil, né? Eu sou um estudioso da área, estudei isso há muito tempo e acredito, não consigo enxergar nenhum projeto parar de pé sem formação. Então, eu acho que essa alavancada da base agora para usar no profissional, acelerar alguns processos, ela vai ser muito importante para o futebol brasileiro. E em relação a negociações para o exterior, janelas de transferência, a gente sabe que vai mudar muita coisa, né? Em relação, pelo menos 2020, a gente está falando de 2020, né, gente? 2021, vamos ver como vai ser o procedimento. Tudo depende do que vai acontecer esse ano, é inevitável, até para saber calendário, você vai ter que esticar um pouquinho, 2020, encerrar em 2021, isso pode acontecer, não está descartado essa possibilidade, pensando em campeonatos nacionais, né? Mas você acha negociações para o exterior, dificilmente teremos tantas negociações, ou teremos quase que raras negociações para o exterior, em virtude de tudo que está acontecendo, Lucas? Fred, eu não tenho essa impressão de que o exterior eles vão deixar de comprar os jogadores brasileiros. Eu não tenho essa impressão. Eu acho que vai continuar, ainda mais porque aqui nós vamos usar mais a base ainda, eu acredito nisso. E quando você usa mais a base, você apresenta mais esse produto lá para fora, né? Principalmente por causa da televisão e por causa dos softwares hoje que são extremamente avançados, né? E eles conseguem lá fora ter todos os números. Então, assim, eu acho que eles vão continuar comprando. O que pode acontecer é talvez não existir mais
essa venda, não do Brasil, mas essa venda dentro da Europa mesmo, como a do Neymar, de 222 milhões de euros. Tá. Essa venda de 222 milhões de euros, eu não acredito mais nela tão cedo. Mas a compra do Brasil de 30 milhões de euros, de 25 milhões de euros, que é o nosso teto, a gente não passa disso, é muito difícil. A gente bateu no Vinícius Júnior ali, acho que em 50 milhões de euros, alguma coisa assim. Então, eu não acredito. Eu acho que se tiver atleta com exponencial, um atleta com muita visibilidade, eles vão continuar comprando sim. Eu acredito. Eu não acredito mais naquela negociação que eu te disse do Neymar, de 200 e poucos milhões, de 300 milhões. Esse tipo de negociação, eu acho que ela ficou fora de um esquadro, né? Mas... Você acredita que o mercado nacional, esse sim, pode ser prejudicado de tentar repatriar jogador em virtude de valor de dólar e de euro? Você acha isso com certeza? Isso com certeza. Isso com certeza. Isso com certeza absoluta. Eu acho que nós já tínhamos uma grande dificuldade, né? Principalmente porque a nossa moeda está muito desvalorizada, né? Então, aqui para a gente é 1 para 5, né? Então, para você equiparar um salário lá, aqui eu ganho 100 mil dólares, mas 100 mil dólares são 500 mil reais. Né? Então, essa dificuldade de trazer o jogador... No Brasil, a gente consegue trazer quando o jogador aí. Não... Opa. Deu uma travada, Lucas. Agora voltou. Voltou? Voltou. Essa dificuldade você estava falando? Essa dificuldade nós temos para contratar, né? Porque é uma moeda extremamente desvalorizada e o que acontece é que quando você só consegue trazer esse jogador lá de fora se ele não estiver tendo oportunidade e se ele estiver descontente. A verdade é essa. Fim de contrato ou idade, né? Idade. Aquele que estiver querendo se aposentar ou parar ou jogar os últimos anos de carreira dele no Brasil. Desse jeito você consegue. Mas se você for tentar ir para o jogo de equiparar salário, você não consegue trazer. Legal. Gaspareto está escrevendo aqui. Lucas, o melhor que trabalhei. Sucesso sempre, meu amigo. Abraços, Gaspareto. Gaspa, obrigadão, cara. Grande abraço. Meu zagueiro, foi meu capitão no Guarani. Legal, legal. Um abraço ao Gaspareto. Obrigado pelo recado aqui na live. Lucas, ainda falando sobre negociações, né? A gente vê os clubes negociando redução de salários, né? Como que entra a sua empresa nisso, em relação a alguns atletas, porque vocês cuidam do São Bernardo, mas eu quero que vocês falem do mercado fora do São Bernardo, daqui a pouco a gente vai tratar do São Bernardo em si. Mas como que vocês estão lidando com isso? A gente percebe uma certa dificuldade, né? Os clubes às vezes têm pendências financeiras, e aí tem muita gente que, com razão, briga. Primeiro, vamos acertar o que está atrasado para depois a gente discutir redução do salário. Como que você está vendo essas posições e como estão essas negociações na sua avaliação, Lucas? Sabe, Fred, eu vou passar a primeira posição como agente, né? Eu acredito que esse é um momento onde jogadores, clube e agentes têm que entender esse momento, né? Esse momento de muita dificuldade, né? E os jogadores, eles têm aceitado, né? A redução salarial, tem clube que está reduzindo, tirando o direito de imagem, pagando a CLT, tem clube que está reduzindo parcialmente. Né? Depende muito, às vezes, do caixa, né? Tem clube que tem um pouquinho mais de caixa, que conseguiu pagar um pouquinho mais, tem outro clube que às vezes estava com mais dificuldade, pediu uma redução maior. É óbvio que sempre o jogador tem os compromissos, né, dele, a família, né, os compromissos de, às vezes, as parcelas de compra, né, do que ele adquiriu, E isso ninguém esperava uma situação dessa, né, de pandemia e de o salário, de repente, do cara cortar 50%, né? Mas é um momento dele olhar para o clube também, né? O jogador não existe sem o clube e o clube não existe sem jogador. Né? Então é uma relação de mão dupla, né? E eu tenho sido muito parceiro dos clubes e tenho explicado muito para os jogadores que esse é o momento de realmente a gente dar um passinho um pouco para trás para depois a gente conseguir alavancar, talvez renegociar isso mais para frente, jogar para frente parcelado, ou até mesmo dar o desconto para o clube e pôr um ponto final e começar uma nova história. Né? Então, eu tenho essa visão. Eu acho que os clubes têm que ser ajudados agora. O principal problema, nesse momento, é dos clubes e dos jogadores. Esse é o principal problema agora no momento. Né? Porque os clubes já vinham pagando os jogadores com dificuldade. Sim. Com atrasos, né? A gente conhece times de Série B do brasileiro que pagam um salário a cada 3 meses, né?
Então, essa dificuldade ela está existindo e a gente tem sido o mais cordial possível com ambos os lados, né? Porque a gente é intermediador, né? A gente fica mais ou menos nessa posição no meio, né? Então, eu tenho zelado muito por o atleta receber pelo menos alguma coisa para ele custear a operação dele de dia a dia, família, e o clube também não ficar tão deficitário, né? Então, esse tem sido o nosso posicionamento. Claro que o ideal seria o quê? Tentar, reduz o salário e compõe lá para frente quando tudo normalizar. Isso tem sido a maior parte das propostas ou não, Lucas? Na verdade, tem sido o corte para depois, lá para frente, discutir voltar a pagar como era antes, mas esquecer o que foi cortado pelo caminho aí, Lucas. Eu já vi de tudo, mas eu acho que hoje o maior é o corte mesmo. É o recebimento de 50% ou o recebimento só da CLT e não do Esquece a imagem. Esquecer a imagem. Isso é o que tem mais acontecido, né? Porque... E eu entendo também os clubes, cara. Eu tenho conversado bastante com os jogadores e tá difícil, cara. É um momento muito delicado e não é fácil ajustar para ambos os lados. Mas a gente tem que encontrar um denominador, assim, pelo menos médio, né? Para que as partes fiquem bem nesse momento, né? Então, assim, eu tenho visto mais o corte da imagem e o pagamento só da CLT. Isso eu tenho visto. Não é o que nós fizemos no São Bernardo. No São Bernardo nós fizemos. Nós pagamos integral até o final do contrato e agora nas renovações, enquanto tiver parado o futebol, nós vamos pagar 50% da imagem e 50% da CLT. Tá, metade dos dois. E Isso, no São Bernardo, como funciona? É 50-50 mesmo do salário do atleta? 50 salário CLT, 50 imagem ou é 60-40? Qual que é a proporção, Lucas? Não, a gente não estabeleceu uma proporção. Nós estabelecemos um teto de CLT e o restante, eu estabeleci um teto de CLT, o restante é tudo imagem. Então, nós somos mais, tipo, 70-30, mais carteira, né, do que... Isso, mais imagem do que CLT. Mais imagem que CLT. Então, 70 imagem, 30 CLT. Porque isso, às vezes, dependendo do clube, está invertendo, né? Está sendo mais CLT, menos imagem, porque existe uma jurisprudência desde a época do Rogério, quando saiu do Palmeiras e foi para o Corinthians, de sair do Palmeiras e ser liberado, de realmente ter sido a imagem, era tudo concentrado na imagem do jogador, e ele conseguiu a liberação para jogar no Corinthians, né? Isso eu lembro que até, inclusive, a audiência eu estive no Ministério do Trabalho fazendo pela Jovem Pan, essa audiência do Rogério. E desde aquelas jurisprudências, os clubes ainda continuavam dessa maneira, mas alguns mudaram um pouquinho esse parâmetro, né? Sim. Principalmente porque teve esse programa do governo, né? Que, principalmente os clubes que tinham uma dívida muito alta, que entraram naquele... Profut? Isso, no Profut, isso mesmo. Tá. Entraram no Profut e o Profut exige 60-40, né? Sim. O Profut exige 60-40. Então, assim, mas é que nós somos um clube empresa, né? Um dos poucos que existem no Brasil, né? 100% empresa, né? Sim. E quando nós compramos o clube, nós efetuamos os pagamentos. O clube tinha um déficit, tinha uma dívida pequena, assim, regular, assim, nada exorbitante para o impagável. Nós saneamos, né? Estamos saneando praticamente, né? Quase tudo agora. Então, nós deixamos o clube zerado, né? O São Bernardo hoje é um clube que deve praticamente R$0 e tem uma gestão 100% empresarial. Lucas, você sabe, você é agente de jogadores e com certeza muito mais do que eu, mas assim, a gente como repórter esportivo, como comentarista esportivo, a gente que milita no jornalismo esportivo, o que a gente recebe de mensagens, com todo respeito, a gente até responde, a gente não pode fazer nada, mas a gente recebe, olha, eu tenho esse garoto aqui, eu tenho meu filho, ó, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, vê se, ó, ele joga muito bem, pô, você não tem como tentar ajudar, indicar, mostrar, e a gente não tem esse poder, mas assim, a gente entende as pessoas, que às vezes as pessoas não têm um acesso, há uma dificuldade, não é fácil vencer no futebol, não é fácil participar de peneira, a gente entende tudo isso. Você, como agente de jogadores, queria que você falasse um pouquinho disso aí, né? O quanto que você deve receber de mensagem daquele, né, do pai que fala, nossa, meu filho é um craque, assiste aí, olha o que ele faz, e só tem as jogadas, assim, só os gols, às vezes é uma coisa bem curta, não dá nem pra você perceber se realmente tem condições ou não de ser jogador, mas queria que você falasse um pouquinho desse lado peculiar, porque o futebol virou válvula de escape e a saída para muitos
dá certo no futebol, porque a gente é uma minoria, que é a estrela, a milionária, 2% da categoria dos jogadores de futebol profissional, mas os caras têm aquela esperança, pô, meu filho vai virar jogador e vai salvar a família e os netos, bisnetos, vai ajudar umas gerações. E realmente não é assim, né? Não é tão fácil assim, né, Lucas? E como que é ser sempre procurado e o cara, o famoso pai de Miss, meu filho é espetacular e aí não é bem assim também. É engraçado, porque isso acontece em todos os lugares que eu vou. Se eu vou na padaria e conheço alguém, sempre esse alguém tem um filho, um vizinho, um sobrinho, e e-mails, se você abrir, WhatsApp, eu juro que deve ser vários, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, às vezes, a gente acaba até pecando, porque realmente, às vezes, pode, dentro desse montante, né, ter alguém que é especial, realmente, alguém que tem tudo para ser jogador, mas é a quantidade tão grande, mas tão grande que às vezes você não consegue atender, você não consegue atender tudo. E às vezes você até recebe umas mensagens um pouco mal criadas, né? Eu já recebi algumas, porque você está acessando um sonho, você está. Mas não é, é que é muita, é uma avalanche de mensagem, né? Todo mundo pedindo para analisar jogador, para olhar, e às vezes a gente não consegue atender todo mundo, mas isso que você falou acontece na minha vida há muitos anos, já todos os dias tem indicações, né? Eu trabalho muito eu tenho alguns observadores técnicos, né, dentro da empresa, então hoje o software ele te ajuda muito, né? Principalmente na análise de jogadores que já estão jogando efetivamente, né? Seja base ou seja profissional. Mas a gente acaba que um ou outro a gente acaba assim captando e dando uma olhada, né? Mas eu prefiro sempre as indicações que vêm de quem é da bola, entendeu? Eu É mais confesso para fácil, né? você que eu tenho um pouco de receio quando a indicação vem de pai, de mãe, de tio, porque eu entendo que envolve a parte emoção, envolve amor, envolve sonho, né? Envolve algumas coisas que me deixam um pouco preocupado, até de você se envolver, porque quando você analisa e fala, olha, não tem capacidade técnica, a gente não acredita, esse é um momento muito delicado. Eu imagino. Então eu tento evitar um pouco, principalmente para quem é próximo. Mas quando os observadores técnicos da empresa e alguém que é do futebol vem indicação, aí a gente com certeza a gente olha de um jeito diferente. E até aproveitando, né? Você já teve que falar, não, é óbvio, ó, infelizmente não tem condições. E aí, esse momento, Lucas, como que é falar pro pai, pra mãe que, olha, para jogar com os amigos, o cara deve ser fera, mas para ser jogador de futebol mesmo. Porque é isso que eu explico às vezes para as pessoas que mandam pra gente. E eu até olho e falo, ó, tal, mas eu falei, igual a ele, tem 300. O cara tem que ser diferente. Para ele dar certo, ele tem que ser diferente. Igual a ele, o cara já tá no clube treinando, já tem um igual a ele treinando no clube. Como que você consegue? Qual é o seu jeito? Qual é o jogo de cintura que você tem, Lucas, para poder falar? Isso é um momento de eu aproveitar para mandar um abraço pro João Celso, que ele entrou aí. João, Legal. um abraço, velho. Assim, esse momento é muito delicado, né? Um momento que eu te falei, que envolve sonho do garoto, né? Envolve algumas situações que eu, particularmente, eu não tenho feito muito isso. Tá. Como Lucas, eu já fiz bastante, mas hoje eu evito um pouco, né? Porque eu fico um pouco mais na visão macro, né, do negócio. Então eu deixo para quem vive mais o dia a dia, para chamar o pai, chamar a mãe, chamar quem levou, o agente, alguém que levou, para dar essa notícia que é chata, né, que é delicada, porque envolve uma série de situações. E eu confesso que eu sou um pouco coração mole. E assim, como minha vida, eu tenho uma vida bem corrida hoje no futebol, se eu tiver que dar essa notícia, talvez eu dê ela de uma maneira mais seca e não vai ficar muito agradável, entendeu? Sim. Então eu peço para as pessoas corretas. Eu tenho 2 pessoas da empresa que fazem isso muito bem, que é o Washington, o Marcelinho e o Dian também. Eles lidam melhor com essa parte, inclusive eles estão assistindo, e mandar um abraço para eles também, mandar um abraço para o Gui, para o Lequinho, os molecadas que estão assistindo. E eu acho que esse é o momento deles tocarem com a família e me deixar um pouco mais reservado nesse momento, para eu cuidar de algumas outras coisas que acho que são de uma escala maior, né? A Gold Sports trabalha com, claro, um leque variado de jogadores, mas vocês têm
trabalhado mais com jogadores oriundos da base para o profissional, mais profissionais? Qual que é a carteira aí de vocês de jogadores, no caso? Olha, eu acho que ela é bem meio a meio hoje, até um pouquinho mais profissional, né? Tá. Eu acho que ela é bem meio a meio. A carteira da Gold, nós temos hoje na Gold Sports aproximadamente 50 atletas, 48, 50 atletas. E é bem meio a meio, acho que são uns 20, 30 profissionais e uns 20 de base. Acho que a carteira ela é bem dividida porque é a forma como a gente acredita que tem que acontecer, né? Eu acho que eu sou um cara que acredita muito na formação, né? Então, vou usar um exemplo rápido. Nós pegamos o Matheus da Avó na Portuguesa, levamos para o Guarani e hoje ele é jogador do Corinthians. Né? Em menos de 3 anos, né? Então, eu acredito nisso, né? Não só ele, Mateuzinho, Bidu, Kaique, que passou aqui, tiveram vários jogadores, Ferron, que a gente... Você vê que o trabalho aconteceu e os jogadores viraram profissionais de uma forma muito rápida, né? Então, a gente acredita bastante na formação e, óbvio, que a gente capta bastante jogador também profissional, né? Já que você citou o Davó, Lucas, é bom falar um pouquinho também. Se espera muito, né? A gente falou muito em relação ao Davó para dar certo no Corinthians, né? O que você pensa a respeito? É um momento de ter tranquilidade para não se queimar cartucho? O que você pode falar em relação ao Davó, que gerou uma expectativa e aí não teve chances ainda para poder mostrar seu futebol? O Matheus é um grande jogador. Eu acho que ele, mais hora ou menos hora no Corinthians, ele vai encaixar. A hora que ele tiver todo jogador, Fred, do mundo, ele tem que ter sequência. Jogadores que não... Só um jogador fora da curva que consegue ir sem sequência em um jogo, em um lapso momentâneo, resolver uma partida. Isso é para poucos, isso é para Neymar, para jogador que é muito diferente, que é muito acima da média, entendeu? Entendi. O Matheus é um grande jogador, eu acredito muito nele, só que ele precisa ter sequência. É um jogador que ele precisa ter sequência, ele precisa ter oportunidade. E quando você bate tão novo num time de tamanha expressão como o Corinthians, não é fácil do jogador ter sequência, né? Se você vê a disputa dele ali na frente, é uma disputa extremamente difícil, né? Talvez o Matheus tenha que ser emprestado num certo momento, voltar, né? Como o Gustavo fez, como outros jogadores do Corinthians já fizeram. Eu acho que talvez esse seja o que seja melhor para ele nesse momento. Mas, se ele permanecer no Corinthians, o momento que esse jogador tiver sequência, ele vai corresponder ao investimento com certeza absoluta, porque ele é bem interessante. O Alanzinho é de vocês, né? O jogador do Santos. O Alan é nosso. Tá tudo certo já a renovação? Ainda não está? Alguns clubes ficaram interessados no Alanzinho. Queria que você falasse um pouquinho, né? Ficou essa discussão já no meio da crise, né? Do coronavírus. Como está a situação dele com o Santos? Cara, o Alan é um jogador muito especial para a empresa, cara. Esse menino é um menino... Nós captamos ele na Portuguesa também, dos esportes. E esse é um jogador que... Eu acho que caiu um novo raio na Vila Belmiro. Eu acho. Né? Eu tenho essa impressão. Olha, responsabilidade, hein, Lucas? Eu tenho essa impressão. Não sei se é o mesmo, se pode ser que atinja o mesmo nível, mas é um perfil muito parecido. Muito parecido. Porque é um jogador de brilho, um jogador de encanto, né? Um jogador que resolve a partida de uma maneira muito rápida, né? Então, assim, eu tenho conversado muito com o Santos, né? Eu tenho conversado com a diretoria. A gente está se falando por e-mail durante a pandemia toda aí. Acredito que nós chegamos num denominador comum ali, está bem próximo. Assim que voltar, eu vou descer a Santos para assinar essa renovação contratual aí do Alan, para que ele possa dar sequência nele. Eu acho que esse jogador vai dar um grande fruto com a camisa do Santos. Eu acredito muito nele. Legal, você sabe que o jornalista vai perguntando, né? Vai pegando aí. Não, 2 ou 3 anos? Quanto seria o tempo de contrato aí com o Alanzinho e o Santos? Acho que a renovação são 4 anos. 4? A renovação são 4 anos. Uma multa... Eu estou discutindo bastante a multa, né? Porque a questão da multa, ninguém imagina. Todo mundo vê só o salário, o tempo, mas a multa é muito importante. Porque a multa... Se você coloca uma multa exorbitante... E Deus me livre, acontece, o presidente bate o pé e fala, não, eu só saio pela multa, talvez o Santos perca um grande negócio, o jogador perca a grande oportunidade da vida,
né, a agência que investiu tanto tempo também perca uma grande operação. Então a gente tem que ter um acordo, né? A gente tem que deixar essas situações bem alinhadas, porque o Alan, por exemplo, é um jogador 2000, né? Um jogador de 19 anos. Então, ele é um jogador que, se ele der 3, 4, 5 chutes acertados no profissional do Santos, agora no brasileiro, é impossível não vir o mundo europeu em cima dele, é impossível, entendeu? Então a gente tem que estar tudo alinhado para depois não ter que discutir isso futuramente. Eu não quero ter que discutir isso futuramente porque eu já sei as condições e quando a Europa vier, eu vou falar, olha, as condições são essa e essa. Então o acordo já fica pré-ajustado, entendeu? A multa muito alta não serviria para o clube tentar ganhar o máximo possível numa negociação ou não? Agora, a multa alta atrapalha fazer uma negociação, Lucas? A multa muito alta ela é perigosa. Eu acho ela perigosa, porque o presidente do clube, o presidente do clube, ele define se ele assina ou não assina a proposta. Se ele coloca uma multa lá de 80 milhões de euros, não existe essa proposta. Nunca existiu no Brasil. O jogador mais caro vendido no Brasil foi os jogadores do Flamengo, né? Então, assim, eu acho que a multa do Alan tem que ser uma multa plausível, uma multa ali em torno de 30 milhões de euros, porque ali você vai ajustar depois. Às vezes você não vai vender ele por 30, mas você vai vender ele por 15, vai vender por 18, vai vender por 20, vai vender por 10. Depende do momento do Alan no Santos, né? Nós estamos usando o Alan como exemplo, né? Sim. Eu acredito que a multa tem que ser um pouco dosada para que as coisas aconteçam lá na frente, senão você pode ter um problema muito sério. Existe, assim, claro, quem escala é o Gesualdo, mas existe uma promessa dele ser bem utilizado na temporada 2020, Lucas? E existe a possibilidade. O Alan hoje é um jogador que a diretoria do Santos enxerga como ele vai integrar o elenco principal do Santos ainda esse ano, com certeza. Bom, legal, assim bacana. como o Thailson é nosso também. Thailson é de vocês. Thailson já está, né? O Thailson, o ano passado, né, quando eu que viajei com o Thailson para Barcelona, né? Aquela negociação toda a Barcelona, quem estava fazendo era eu e o André Cury. E depois nós acabamos retornando, fomos ao Barcelona, ouvimos a proposta, debatemos ela, retornamos para o Brasil e acabamos entendendo que o melhor momento para o Thailson era ficar no Santos, né? E assim foi decidido. Então, o Thailson, hoje talvez uma das duas maiores joias do Santos, que é o Thailson e o Alan, são nossos. E o Raio é o Alan ou é o Thailson? Ou os dois? Não, eu acho que assim, o Thailson... O Thailson joga diferente, né? O Thailson joga diferente. O Thailson é um jogador extremamente inteligente e que ele tem uma capacidade de leitura do jogo acima do normal. O Alan é o jogador de brilho, né? O jogador de drible, né? Individual, né? De romper todas as linhas, todo o tempo. Então, são jogadores distintos, mas são dois grandes jogadores. Tanto é que a multa do Thailson é exorbitante também, é uma multa muito alta. Legal. Vamos falar então um pouquinho agora do São Bernardo, que é o líder da Série A2. A gente não sabe o que vai acontecer, infelizmente, com a Série A2. Você mesmo já disse, a gente que vai conversando com a Federação Paulista de Futebol. Essa última semana agora, até a segunda-feira, né? Se existia uma possibilidade, muita gente já estava trabalhando com segunda quinzena de maio voltar a treinar, junho iniciar a volta dos campeonatos regionais. Aí veio a discussão, não há condição nesse momento. Sexta-feira agora se aumenta a quarentena, se aumentou a quarentena para dia 31 de maio, ou seja, então, possibilidade que era um sonho descartada para o mês de maio, agora fica essa expectativa, quem sabe, para junho, início de treinos físicos em campo, já que tem clubes já treinando virtualmente, para depois se iniciar, depois de uns 10 dias, se iniciar os campeonatos, voltarem os campeonatos. Essa posição que vocês têm, Lucas, como vocês têm trabalhado com isso? Porque a gente sabe que muitos times, eu fiz entrevistas com o pessoal do Juventus, que está na Série A2, 7º colocado, onde terminaram os contratos agora do pessoal tudo semana passada, inclusive do Alex Alves, que foi o treinador que eu entrevistei, sem contrato, e o Juventus ainda não colocou para os seus jogadores o que vai fazer. Se você não acertou com ninguém, você vai ficar com a gente gostaria que vocês ficassem. Se você acertou, um grande abraço, a gente não tem como segurar. Nem o técnico eles garantiram ainda se vai segurar ou não. Como que está a questão do São Bernardo? Você já deu uma palhazinha falando exatamente dos contratos, que você houve um acerto salarial, mas como que está isso? Existe já esse vínculo já firmado, voltando a esse elenco aqui, vamos embora, Marcelo Veiga, fica tranquilo, não vão ter tantos
percalços para montar uma equipe, porque tem várias equipes que vão começar do zero. Como que está para o São Bernardo? Fred, nós optamos por fazer um pouco diferente do que é o tradicional, do que o pessoal vem fazendo, né? Eu entendo que todos os contratos acabaram realmente ali por volta de 26 de maio. De abril, né? Isso, 26 de abril. Porque a final do campeonato estava programada para Final passando. Então, todo mundo colocou os contratos quando começou a montar os times, geralmente 26, 27, alguma coisa assim, né? Ou no máximo 30, até mesmo porque muitos clubes ali não têm o calendário do segundo semestre. Ele opta por jogar a Copa Paulista ou não, né? Então, eu acho assim, nós fomos por um outro caminho. Eu conversei bastante com o Roberto, né? E nós optamos por renovar os contratos. Olha o Felipe Araújo aí. Vamos dar um abraço pro Felipe Araújo aí, ó. Oi, cantor. Um abração ao Felipe Araújo aí. Deu uma entradinha na live. Ele que gosta de futebol. Grande abraço ao Felipe Araújo, pessoal do Fute Rock Oficial. Por falar em música, tem um pessoal do Fute Rock Oficial que mistura rock com futebol. E o Felipe Araújo entrando aí também. Um grande prazer aí tá na live aí. Continua aí, por meu favor. Parceiro. É bom de bola, viu? Sabe jogar, viu, Fred? Ele é bom de bola? Ele bate diferente nela. Ele olha lá. Ah, legal. Um grande abraço ao Felipe Araújo aí. Depois fala aí, Felipe, se tiver alguma live sua aí nessa quarentena, precisamos de lives aí para você avisa a gente aqui pra gente divulgar também. Legal. Legal. Vamos lá, Lucas. Então, mas nós estávamos falando da situação contratual, né? Do São Bernardo. Nós optamos por renovar os contratos, porque o time foi. Nós acertamos a mão na montagem do elenco, eu e o Marcelo, né? Deixa eu voltar a trabalhar de novo. Ó, o Felipe Araújo, dia 29 vai ter a live. Então, ó, gente, quem gosta, é fã do Felipe Araújo, dia 29 tem a live do Felipe aí. Vamos aproveitar, já faz a propaganda, né, Lucas? Já vamos ajudar, né? Música boa, a gente tem que divulgar, né? A última ele me deixou bêbado aqui em casa. Legal. E o Fute Rock Oficial também, ó, tá falando aqui que eles vão ter uma live hoje com o Luiz Mariucci, pessoal do rock também presente aqui. O Felipe também segue o pessoal do Fute Rock Oficial, que é uma página bem legal que mistura música e futebol. Cortei de você de novo, não tirou mais um carrinho. Pode continuar, Lucas, falando que o São Bernardo fez diferente dos outros clubes. Quero que você siga, por favor. Nós optamos por renovar os contratos porque a gente entendeu que o time encaixou muito bem, né? O time encaixou de uma maneira muito que na verdade que a gente já esperava, né? Nós montamos um time extremamente experiente, um mix um pouco dos garotos que a gente tinha no Guarani e algumas outras opções que não estavam sendo aproveitadas, né? Montamos esse elenco com muito carinho, escolhendo a dedo, e o time ele emplacou no campeonato, tanto é que é o líder do campeonato. Então nós não queremos perder, porque existe uma possibilidade do campeonato voltar, existe uma possibilidade do campeonato não voltar. Existe uma possibilidade do campeonato voltar. Hoje está meio a meio? Hoje está meio a meio, Lucas? Como que tá? O que você acha? O seu feeling, você acha que hoje... Que eu até outro dia, posso falar, até a semana passada eu achei que ia voltar. Agora eu já estou pessimista por causa do prazo, porque tem campeonato nacional pela frente. Fiquei meio assim, não estou tão otimista que volta. Eu gostaria que voltasse para trabalhar, mas como que você está achando aí? Eu também tô oscilando muito nos meus sentimentos aqui. Tem dia que eu acordo achando que tá tudo certo, que vai voltar, depois me dá uma baixa, porque eu vejo muita notícia, né? Acompanho muito. Então isso me deixa um pouco até ansioso, sabe? Eu estou bem ansioso com essa situação. Mas hoje eu acho que está bem meio a meio, viu, Fred? Nós temos um grande risco do campeonato não voltar e existe um esforço muito grande da Federação Paulista, o presidente Reinaldo quer entregar o produto para a Rede Globo, que a Rede Globo tem um contrato, né, com os clubes. Ele quer entregar ao final do campeonato. Então, a gente não pode correr esse risco de não ter o nosso time. Então, o que eu fiz? Eu optei por renovar 70% do nosso elenco. Tá. 70% do nosso elenco já está renovado. Tá. E aí esses 30 são aqueles que podem ter propostas de outros clubes e que aí vocês não vão ter como segurar. Seria isso? Vocês preferiram segurar pelo menos a grande parte? É isso? Nós optamos por o seguinte, nós fizemos nós optamos por os 11 jogadores que estavam jogando, os 11 titulares, na verdade a espinha do clube, né, do time, e mais quem vinha ajudando, quem sempre vinha ajudando, né, nós tivemos que
ir, na verdade, pelas prioridades, né? Porque o momento é muito crítico, né? Mas nós acabamos renovando, todos os jogadores são muito importantes. Eu acho que, na verdade, do nosso elenco todo, nós não renovamos com muito pouco. Às vezes é um jogador que já tem uma situação para outro clube, não estava sendo tão aproveitado, e a gente entende que ele tem que seguir a carreira, a gente torce muito para que dê tudo certo, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido que nós fizemos todas as renovações, né? Então, hoje nós estamos bem preparados para a volta do campeonato. Preparado contratualmente. Agora, fisicamente, nós temos um grande problema agora, né? Vocês estão um grande problema da volta do campeonato. Porque... O São Bernardo está treinando ou está de férias? Não, o São Bernardo está, desde do jogo contra o Monte Azul, o São Bernardo está parado, sem atividade nenhuma. Sem atividade nenhuma. Nós estamos monitorando os jogadores em casa, com treinamentos em casa, mas não é a mesma coisa, né? A gente está tentando fazer o que for possível, né? O Marcelo Veiga segue normalmente também? É um cara que você já conhece há um tempo? Tranquilo. Ele trabalhou comigo no Guarani, fui eu que levei no Guarani, e agora é meu treinador de São Bernardo e eu não abro mão dele de jeito nenhum. Legal, o Marcelo é um gente boníssimo também, um ótimo treinador. Calendário, o São Bernardo tem qual calendário, Lucas? Fora o Campeonato Paulista, o que teria? É Copa Paulista ou tem outra competição, o São Bernardo, além da Copa Paulista? Nós temos o Paulista agora, será 2 para terminar, e nós temos a Copa Paulista. O nosso projeto, Fred, é um projeto extremamente, assim, talvez um dos processos mais bonitos que a gente vai acompanhar no futebol nos próximos anos, porque o Roberto é um cara muito, muito correto, muito sério, muito... Futebol tem alguns vícios que a gente não tem, graças a Deus, né? Sim. Então, eu acho assim, esse projeto é para chegar no Brasileiro, é para a gente jogar o Paulistão, né? Se Deus quiser, já agora no próximo ano, e chegar no Campeonato Brasileiro da Série B, no mínimo, em 2024, 2025. Essa é a nossa ideia, né? Então, é um projeto extremamente agressivo dentro do mercado, e nós vamos trabalhar muito forte para que isso aconteça, né? E eu tenho certeza que nós vamos atingir o nosso objetivo, porque quando você vai no caminho correto, com honestidade, com tranquilidade, as coisas acontecem, né? Lucas, eu vou te perguntar, porque está o Albieri escrevendo aqui, é óbvio que não da maneira como ele escreveu, que eu acho que tem que ter respeito a todos, né? Acho que não precisa chegar a esse ponto. Mas eu vou fazer a pergunta para as pessoas que estão acompanhando leram aqui e você poder responder, que é o mais correto, democraticamente, você poder responder a uma colocação. Eu só peço ao Albieri, não precisa escrever desse jeito, você pode escrever de várias maneiras. Inclusive, a gente aprende, a gente faz perguntas sem ser interrogatório policial. Porque isso aqui não é delegacia, é uma live. A gente está conversando sobre futebol. Mas ele está querendo falar que ele, com certeza, deve ser torcedor do Guarani, que vocês estão tirando os jogadores da base do Guarani, levando ao São Bernardo, e o Guarani não está sendo retribuído pelo justo valor de formação. Então, a chance, já que ele escreveu aqui, e as pessoas estão lendo, para você poder responder, por favor. Até uma oportunidade para você falar, porque você deve escutar e ouvir. É normal, o torcedor, quando você deixa um clube, fica chateado. Tem algumas informações, às vezes, que você não tem a chance de falar. E você tem a oportunidade agora de responder. Por favor, Lucas. Bom, obrigado, Fred. Obrigado para a gente poder responder o Albieri. Quando o Matheus Davó foi vendido para o Guarani, foi vendido para o Corinthians, o Guarani recebeu tudo que era dele de direito. Tudo. 100% do que ele era no contrato. No contrato. Todos os jogadores que nós levamos, quem levou o Matheus Davó para o Guarani, não foi o Guarani que captou o Matheus Davó, fomos nós que levamos o Matheus Davó para o Guarani. Inclusive, quem pagava o salário do jogador éramos nós, não era o Guarani. Né? Então é importante a gente pontuar algumas coisas. Todos os jogadores que tinham ali, o Guarani tinha custo zero. E nós fazíamos questão que o jogador ficasse no Guarani. Tanto é que o Mateuzinho está no Guarani. O destaque da base do Guarani nos últimos anos, os dois, Mateuzinho e Matheus Bidu, que é o lateral esquerdo titular do Guarani, no Paulistão. Ambos 9-9, ambos nosso e ambos estão no Guarani. Quem saiu do Guarani e foi para o São Bernardo é quem não tinha oportunidade no Guarani. E o Guarani quis rescindir os contratos. O Guarani optou por rescindir os contratos, porque os jogadores tinham um salário que a gente não queria mais pagar o salário, a gente pagou até ali, depois nós falamos, agora vocês têm a opção de continuar no Guarani, se quiser o jogador, o Guarani continua arcando com o salário. O Guarani optou por liberar o jogador. Quando o Guarani opta por liberar o jogador, nós queremos o jogador, trouxemos o jogador para o São Bernardo. Isso são dois
São 2 jogadores. Sendo que no Guarani tem mais 2 nossos jogando, Mateuzinho e Bidu. E, né, porque o Davó foi vendido. Então, assim, tudo o que o Roberto faz e tudo o que eu faço, o Guarani está sempre muito bem defendido. E o presidente Ricardo, o ex-presidente Palmeirão, sempre defenderam o Guarani de unhas e dentes e nunca alisaram o nosso lado, nunca alisaram para nós. Então as coisas são muito bem discutidas e muito bem ajustadas. Qualquer investidor do mundo do futebol que colocar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. Ele não está fazendo filantropia. É um negócio, ele não é a benfeitoria, né? Não existe filantropia no futebol. Sim. Acabou isso aí. Entendeu? Então, graças a Deus, a Gold Sports, a Magno, a gente só fez coisas boas pro Guarani, tanto é que o Guarani tá aí, bonito, tá com 80% da dívida trabalhista dele paga, 90%, nem sei quanto que é. E o Guarani hoje respira com o presidente Ricardo, que é um baita cara, que eu adoro, acho um cara excepcional. E é isso aí, o processo continua, a vida continua, e nós continuamos também com o nosso trabalho, viu, Albieri? Beleza? Obrigado pela pergunta aí, velho. Valeu, legal. E bom você explicar, isso é o mais importante, deixa claro, e pode ser com educação, não precisa ser mal educado. A gente pode perguntar aqui, democraticamente, eu faço todas as perguntas possíveis, e eu gostaria que fosse da mesma maneira que eu estou sendo gentil em fazer a sua pergunta, que você seja gentil ao escrever numa live de alguém. Fica o exemplo, Albieri, para você nas próximas não ser grosseiro com as pessoas, escrever assim, que não é legal, não é bacana. Vai, vamos mudar. Voltando ao São Bernardo. Você falou de case de sucesso. O Red Bull é um pouquinho que vocês podem observar como um case de sucesso. Sim. O Red Bull que está fazendo trabalho aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Seria um case que vocês poderiam analisar sobre isso, Lucas? Sim, com certeza. Eu sou muito amigo do Thiago Escuro, né? Um cara que eu admiro muito. Sim. Tive várias oportunidades com ele. É um cara extremamente capacitado, vi poucos igual esse. Então, eu sim, o Red Bull, inclusive, eu já conversei com o Thiago, minha ideia é futuramente eu vou visitar os clubes da Red Bull fora do Brasil, né? Eu vou Áustria, Alemanha, visita para acompanhar um pouco do trabalho deles e para a gente trazer aquilo que a gente acha que cabe aqui dentro do Brasil, né? Então, assim, eu acho que o Red Bull é um case de sucesso absoluto no futebol. É só questão de tempo para o Red Bull começar a disputar os grandes títulos. No Brasil também, ele vai disputar, ele vai ser G4 do Brasileirão, ele vai ser G8 do Brasileirão, ele vai brigar em alto nível, tenho quase certeza do que eu estou falando. O futebol tem muitas variáveis, sim, mas como o trabalho deles é muito correto e muito sério, isso larga na frente de alguns clubes que ainda pecam muito no Brasil. Com certeza. O Carlos Eike Batista, que trabalhou muito tempo no São Caetano, está aqui também, está assistindo a nossa live. Um grande abraço ao Carlos Eike Batista, Carlinhos Eike Batista. Lucas, ainda falando dessa maneira como você está querendo trabalhar com o São Bernardo, vocês projetam assim, olha, em tantos anos nós gostaríamos de chegar a tal série, vocês pensam nessa maneira, pensam nisso? Ou é exatamente o que você falou, essas variáveis fazem com que não se possa projetar muito longo o sonho, ou não? Vocês pensam em 3 anos uma série B, ou tentar uma série A, o sonho, tenho certeza de vocês, é chegar na série A de futebol brasileiro, né? Não só de Campeonato Paulista, que é uma das metas possíveis, porque nesse momento o São Bernardo é líder da Série A2. Sim, total a nossa meta, Fred. O grande objetivo do Roberto e meu é chegar na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Isso aí com certeza. É porque um clube empresa na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série A do Paulista, disputando Copa do Brasil, brigando por Sul-Americana, é processo concluído, né? Praticamente. Sim. Porque natural que a visibilidade, a venda dos jogadores, né? A receita de TV, né? A receita de transmissão. Então, o nosso projeto é chegar na Série B do Brasileiro, a priori, no mínimo, em 2024 ou 2025, né? E aí, estar jogando o Paulistão e o Brasileiro. Essa é a nossa ideia, em 2024 ou 2025, no máximo, a gente já estar nesse patamar aí, se Deus quiser, e as coisas vão acontecer. O Flávio Alves, que é gerente de futebol da Portuguesa, já trabalhando no pessoal lá de São Bernardo, também está entrando aqui, entrou na live. Um abraço ao Flávio. Ele foi meu professor na escolinha de futsal, viu, Lucas? Ele foi meu professor. Foi meu professor na escolinha de futsal, Flávio. Que legal, legal. Faz tempo. Mas não vou entregar a idade do Flávio nem a minha, mas eu era menino ainda. Lucas, então, é legal isso aí, a gente está já para o final da nossa live, mas você vê clubes e empresas cada vez mais estão
tendo chances aqui de prosperarem no futebol brasileiro. Red Bull, a gente vê outras empresas, normalmente com agência de jogadores, tentando tomar conta e tornar mais profissional o negócio. Você vê a possibilidade de um mercado estrangeiro, uma empresa estrangeira comprar um clube no Brasil? Você vê isso a curto prazo possa acontecer, Lucas? Vejo. Inclusive, eu tenho 2 grupos que nos procuraram para a gente fazer uma consultoria para eles para uma compra de clube no Brasil, né? Chineses ou não? Não, europeus. Europeus. Os 2. Então, assim, eu vejo isso com muito bons olhos, acho que isso vai acontecer, tem que acontecer, é importante para o próximo. Assim como nós temos brasileiros e chineses que compraram clubes em Portugal, né? Nós tivemos a Traffic, que já teve o Estoril, né? Um outro agente parceiro nosso agora também comprou o Leixões, se eu não me engano, lá em Portugal. Isso é a globalização do futebol, né? Eu tenho certeza que em breve vão ter clubes no Brasil comprados por grupos estrangeiros. E isso vai ser muito bom para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, com certeza. Vai ser excelente. Legal. Eu acho que isso vai ser muito importante para o processo de crescimento do futebol brasileiro. Ótimo. Lucas, quero agradecer a sua atenção aqui com a gente, com a live do A Bola Não Para, a minha live aqui do Fred Júnior. Sucesso para você, para o São Bernardo. Gosto muito do Marcelo Veiga, ele é um cara muito gente boa. Eu torço muito pelo sucesso, não só dele, como também do São Bernardo. Eu comecei naquela região, eu e o Everaldo Marques, que hoje está no Sport TV, a gente narrava jogos do Palestra e do antigo São Bernardo, do Palestra São Bernardo, do antigo São Bernardo, no 1º de maio. Então é uma região que eu gosto bastante. E eu torço aí para o sucesso de vocês. Muito obrigado. Passou rápido a live, eu espero que você tenha gostado. E obrigado, sucesso para Fred. você aí, para sua empresa. Obrigadão, Fred. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por todo mundo que acompanhou a gente. E que Deus nos abençoe, na verdade, que a gente consiga passar esse momento difícil e consiga voltar a sorrir e trabalhar, que é o mais importante para a gente agora no momento. Com certeza. Se cuida aí e que Valeu, volte em Fred. breve futebol. Um abração. Obrigado, Muito cara. obrigado. Um abraço. Valeu. Muito obrigado, Lucas. Um abração. Agradecendo ao Lucas Andrino, da Gold Sports, e também responsável pela gestão do São Bernardo. Quero agradecer a todos que participaram aí da live, mandando recados, ou também, pelo menos assistindo, acompanhando a nossa conversa, a nossa entrevista. E lembrando, deu uma pausada aqui, porque está acabando a bateria. Na segunda-feira, Dado Cavalcante, é nosso convidado técnico agora da Ferroviária, mais um dos jovens treinadores que estão surgindo aí no nosso futebol. O Dado Cavalcante é o nosso convidado do programa A Bola Não Para, nossa live, 7 da noite, para vocês acompanharem nessa segunda-feira. E meu programa, A Bola Não Para, no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Nessa segunda-feira, vamos ter a Tayla Mamed, vamos falar do basquete 3x3, uma modalidade que estará nos Jogos Olímpicos 2021, Tóquio no Japão, porque não é mais 2020, 2021, está mudando essa live, né? Então, agradeço ao Júlio Farias, que mandou a sua mensagem. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa live. Então, nessa segunda-feira, Dado Cavalcante, 7 da noite, live ao vivo aqui no meu Instagram, e às 8 da noite, a entrevista com Tayla Mamed no YouTube, no meu canal, no canal do Fred Júnior, com A Bola Não Para, falando de basquete 3x3, a Tayla Mamed, que é do basquete 3x3 feminino, vai contar um pouco do esporte, que é uma modalidade olímpica, estará em 2020, Tóquio, no Japão. Muito obrigado a todos, espero que todos tenham um ótimo final de domingo, feliz Dia das Mães, né, que ainda vale a pena desejar a todos. Muito obrigado pela audiência, por acompanhar mais uma live do A Bola Não Para. Um abração, boa semana a todos. Tchau, tchau.